Uma serpente onívora, uma serpente vegana? O que será que seria isso? Não é nenhum dos dois, né, gente? Não é nenhum dos dois. O que vocês estão vendo aí é uma víbora, tá? Dá pra ver que é uma víbora, não sei exatamente a espécie exata, mas é uma víbora. É uma serpente da família Viperidae. É uma serpente solenóglifa, que tem a dentição na frente que ela é móvel. Ela é móvel, né? Diferente da proteróglifa que é fixa. Enfim, então dá pra ver que é uma víbora pela sua anatomia, pela sua morfologia. O que está acontecendo aí, gente? Tem uma estrutura ali, tem um objeto que está prendendo ela, que está machucando ela. E como a serpente ela é fininha, né? Ela é praticamente pele, músculo e osso, né? Então ela recebe bem os estímulos, ela sente muita dor, assim como nós seres humanos, porque tem algo ali machucando ela, algo que está prendendo. Aí o que acontece? Tudo que a serpente vê pela frente, ela já vai achar que aquilo ali é uma ameaça, entendeu? Ela vai ser reativa, ela está demonstrando um comportamento agressivo, territorial, temperamental. Então ela deve estar pensando que aquilo ali é uma ameaça. Então por isso que ela está atacando esse tomate. Não é porque ela quer se alimentar do tomate, porque as serpentes são 100% carnívoras, são exclusivamente predadoras, entendeu? Mas aí vocês ficam pensando assim, como ela possui peçonha, porque a serpente, gente, as serpentes não são venenosas, tá? São peçonhentas. Eu vou explicar qual que é a diferença de venenoso e de peçonhento. Então, na hora que ela vai e dá o bote naquele tomate, ela injeta a peçonha naquele tomate. Mas e aí, o pé de tomate, a planta vai acabar sofrendo danos duradouros? Ela pode vir a óbito? Não. Na verdade, isso não acontece, porque a peçonha dela, ela é exclusiva para causar esses danos em animais, que seriam então seus alvos, né, suas presas, seus concorrentes, enfim, as ameaças que poderiam estar invadindo o território delas, entende? São para animais, são para afetar células animais, para afetar os sistemas, os órgãos, os tecidos animais, não vegetais, ok? Pode acontecer uma proteasezinha ali, né? Algum dano superficial pode ocorrer, que pode acelerar a decomposição daquele tomate. É o máximo que pode acontecer. Mas e aí, se uma pessoa resolver ingerir esse tomate, vão lá na plantação, vão lá colher os tomates e eles resolvem se alimentar desse tomate. A pessoa vai de arrasta ou não vai de arrasta? Ela não vai de arrasta, tá ok? Porque o jeito é injetar na pele e aí penetrar nos músculos, na corrente sanguínea, espalhar pelos órgãos, aí sim. Isso que é o problema. Aí a pessoa vai, de fato, se intoxicar e a pessoa vai ter problemas por causa da ação da peçonha. Porque as serpentes são peçonhentas, elas injetam a toxina, no caso a peçonha. Não é que nem sapos, né, peixes como baiacus, que esses já são venenosos, entendeu? O que significa venenoso? É quando você se alimenta dele, quando você ingere esse animal, e aí você acaba se intoxicando através do sistema digestório ali, sabe? Agora, peçonhento é o caso das serpentes, de interesse médico, as opistógrafas, algumas, né, algumas opistógrafas, pouquíssimas, porque a grande maioria não são de interesse médico, são pouquíssimas, então são proteróglifas e solenóglifas. As de interesse médico. Essas sim são as serpentes peçonhentas, não venenosas, tá? Ela injeta a peçonha. Não é aquela serpente que você vai ingerir, que você vai se alimentar e depois se intoxicar. Não é. Porque ela injeta na pele e na corrente sanguínea. E outra coisa, gente. Aranhas, né, que possuem, né, as estruturas para poder passar a toxina, para injetar o veneno, no caso a peçonha. E também os escorpiões, que tem o telson, aquela estrutura, aquele ferrão que fica ali na cauda. E eles injetam a peçonha deles, também são peçonhentos, tá ok? Então no Brasil nós não temos serpentes venenosas, nós temos peçonhentas, tá? Só pra gente não confundir. E aí, causou dano no tomate? Possa ter causado alguns impactos ali, né? Pode ter acelerado a decomposição por causa de uma protease, mas não, gente, não levou a planta, o pé de tomate ao óbito. E se uma pessoa ingerir esse tomate, ela não vai para a terra do pé junto, ela não vai. Isso se a serpente, a víbora lá, mordesse
uma parte do corpo da pessoa, aí sim a pessoa poderia ir de arrasta, aí sim. Tá ok? Então é isso, gente. Guardem bem na cabeça de vocês. Serpentes são 100% carnívoras, são exclusivamente predadoras, não se alimentam de vegetais, apenas de animais, incluindo ovos ou os animais já formados, já completos. E também as serpentes são peçonhentas, não são venenosas, elas são como aranhas, escorpiões, águas-vivas, por exemplo, a vespa do mar, que é o animal mais peçonhento do mundo. Em breve eu vou trazer um vídeo sobre ela para vocês. Porque eles têm as células, os nematocistos, que vêm lá dos tentáculos, né? Então, quando uma pessoa toca no tentáculo da água-viva, que ela acaba sofrendo a ação da peçonha, entendeu? Então, a água-viva, porque não é aquele animal que a gente vai se alimentar, ingerir e se intoxicar, porque a gente já vai ter a peçonha injetada pelo próprio animal. Então, as águas-vivas que tem os tentáculos, as aranhas, que também tem as estruturas, que eu não vou lembrar o nome de cor, mas eu vou colocar aqui em algum texto. Durante o vídeo vai aparecer o nome exato. E também os escorpiões que tem o telson lá, a cauda, o ferrão, entendeu? Aí já seria o animal peçonhento. Agora, baiacu, né, algumas poucas serpentes que a gente injeta, que não tem no Brasil, né? Que a gente injeta e acaba se intoxicando, e sapos, né? Sapos, rãs, enfim, que possuem o veneno na pele, né, no corpo, e a gente acaba injetando e se intoxicando, tá ok? Então a gente aprendeu a diferença entre peçonha e veneno, animais peçonhentos e animais venenosos. A gente entendeu que as serpentes não são onívoras, não são vegetarianas, muito menos veganas, elas são 100% carnívoras e predadoras, entendeu? E outra coisa, gente, o tomate, né, o pé de tomate não vai ser afetado com isso gravemente, ele pode sofrer uma leve ação de protease e acelerar a decomposição dele por causa da peçonha lá da víbora. E a víbora, ela estava sim sendo ameaçada, tinha algum cidadão ali prendendo ela, machucando ela, ela estava sendo apenas reativa, sendo apenas territorial e temperamental. Porque a serpente nunca ataca o ser humano sem ele provocá-la, sem ele ameaçá-la, sem ele irritá-la, tá ok? Grandes lições aprendidas nesse vídeo. Pois é. Em breve, novidades.